Um produto, quando comercializado, apresenta as funções custos e receitas dados, respectivamente, por custo é igual a 3Q mais 90 e a receita é igual a 5Q. Então, são dados as duas funções, onde Q é a quantidade comercializada, que se supõe ser a mesma para o custo e receita. Então, no item A, diz assim: em um mesmo sistema de eixos, esboce os gráficos do custo e receita e determine também e indique no gráfico o ponto de equilíbrio. Então, vamos iniciar pela representação da função custo e da função receita. A função custo, ela está definida, C de Q é igual a 3Q mais 90. Já a função receita, em função de Q, é igual a 5Q. Para fazer o gráfico, eu vou atribuir valores para Q e determinar o custo e a receita. Então, como o enunciado não coloca um limite, eu vou criar duas tabelinhas que envolvem os valores de Q, variando. Vou pôr 0 e 10, tá? E para a função custo, o seu respectivo cálculo. E depois, novamente, Q e o respectivo cálculo para R de Q. Então, para fazer o gráfico, eu estou atribuindo dois valores. Por que dois valores? Eu tenho que observar que ambos os casos são retas. A função R é uma reta que passa pela origem e a função Q é uma reta que vai interceptar o eixo Y em 90. Essas observações são extremamente relevantes, né? Então, vamos calcular tanto o custo quanto a receita para 0 e 10, que foram os valores do domínio que eu escolhi. Você poderia ter escolhido outros valores, né? Então, quando nós calculamos a receita, ou melhor, o custo, para 0, nós temos 3 vezes 0 mais 90, que vai dar 0 mais 90, que é igual a 90. E quando o custo for, a quantidade for igual a 10, eu vou ter 3 vezes 10, que vai dar 30, mais 90, que faltou um zero, né? Mais 90, que vai ser igual a 120. Opa, 3 vezes, que vai dar 10, mais 90, que vai dar 120. Bom, então eu tenho para 0, 90, para 10, 120. Mesma coisa eu vou fazer para a receita. Então, eu vou ter 5 vezes 0, que é igual a 0, 5 vezes 10, que é igual a 50. Então, vamos alterar a cor para visualizar um pouquinho melhor. Então, com relação à função custo, nós temos os pontos 0, 90 e temos o ponto 10, 120. Essas são as coordenadas dos pontos, que definem a função custo. Já para a função receita, nós temos os pontos de coordenada 0, 0 e de 10 e 50. Então, vamos colocar tudo isso num sistema de coordenadas. Então, vamos tentar fazer aqui o mais reto possível. Então, aqui eu tenho a quantidade e aqui eu tenho a função que eu vou chamar de y, que pode ser tanto o custo quanto a receita. E aqui é a origem do sistema de coordenadas. Vamos marcar, então, primeiro a função custo. A função custo está em azul, então ela vai passar pelo ponto 0 e 90. Então, suponha que 100 esteja aqui. Então, 0 e 90 vai dar mais ou menos aqui, né? Ó. Então, aqui eu tenho 90, tá? Então, o ponto está aqui. E daí, 10 e 120. Vamos fazer o eixo Y e o eixo X com escalas diferentes para poder visualizar o gráfico. Então, eu vou escolher 10 nesta posição. Então, eu tenho para 10, 120. Então, tenho 100. Suponha que aqui 200,
120 vai estar mais ou menos aqui, né? Vamos definir aqui. Deixa eu pegar a borracha. Então, marcando lá o valor de 120. Então, só que o ponto não está ali, né? Porque ele é respectivo a 10. Então, o ponto está aqui, ó. Então, eu tenho que a reta que define o custo, ela é a reta que passa pelo 90 e passa pela altura 120, ou seja, vai passar por esses dois pontos aqui. Então, eu tenho aqui a minha função custo. Agora, eu vou definir a função receita. Vou pegar aqui na cor roxa. A função receita passa pelo ponto 00, que está aqui, e passa pelo ponto de coordenadas 10, 50. Então, 10, 50. Então, eu tenho 100, 50 vai estar mais ou menos aqui. Então, para 10, eu tenho 50. Então, a função receita, ela vai passar por esses dois pontos e vai subir. Vai chegar uma hora que os dois gráficos vão se interceptar. Então, eu tenho aqui a receita. Observe que a partir desse ponto de interseção, ó, a partir desse ponto de interseção, a receita começa a ser maior do que o custo, né? Então, aqui nós temos o que nós chamamos de ponto de equilíbrio. E o enunciado pede para indicar isso no gráfico, né? Mas qual é o valor da quantidade que leva a esse equilíbrio, né? A partir desse ponto de equilíbrio, a receita vai começar a ser maior do que o custo. Tá? Então, qual é esse ponto? Para a gente determinar esse ponto, nós fazemos, então, a receita igual ao custo. Então, a receita, que é R de Q, é igual ao custo. Então, eu tenho que 5Q é igual a 3Q mais 90. Então, 5Q menos 3Q é igual a 90. 5 menos 3, 2. 2Q igual a 90. Q é igual a 90 dividido por 2, ou seja, Q é igual a 45. Então, o ponto de equilíbrio está exatamente em Q igual a 45. A partir de Q igual a 45, a receita começa a ser maior do que o custo. Bom, desta forma, podemos passar para o próximo item, que é o item B. O item B diz, obtenha a função lucro, nós chamamos de L, esboce seu gráfico e determine as quantidades necessárias para que o lucro seja negativo, nulo e positivo. Então, vamos à questão do item B. Então, o item B, eu quero determinar a função lucro. O lucro, eu sei que a receita é igual ao custo, né? Então, eu vou partir de que a receita menos o custo define o lucro. Então, o lucro, que é uma função de Q, é igual a receita menos, abro um parênteses para colocar a função custo, 3Q mais 90. Então, eu tenho que L de Q, que é a função lucro, vai ser igual a 5Q menos 3Q menos 90. Então, a função lucro vai ser igual a 2Q menos 90. Também eu tenho uma reta, ó. Só que agora o intercepto é menos 90. Para esboçar essa reta, eu preciso definir alguns valores na tabela. Mas antes disso, vamos calcular o que o enunciado pede. Então, eu quero os valores para que o lucro seja negativo, para que o lucro seja positivo e para que o lucro seja zero. Então, para que o lucro seja negativo, eu tenho que a função lucro, que é 2Q menos 90, tem que ser menor que zero. Então, resolvendo essa inequação, eu tenho 2Q é menor que 90, Q é menor que 45.
Então, para valores inferiores, para quantidades inferiores a 45, eu vou ter um lucro negativo. Então, a gente poderia até escrever um pouquinho mais nessa situação. Eu posso escrever que a quantidade pode variar de 0 a 45 para que o lucro seja negativo. Já para ser positivo, eu tenho que 2Q menos 90 tem que ser maior que 0. Então, 2Q é maior que 90, Q é maior que 45. Então, quando Q for superior a 45, eu vou ter um lucro positivo. E já para quando for igual a 0, 2Q menos 90 igual a 0, eu tenho que 2Q é igual a 90, ou seja, Q é igual a 45. Então, eu tenho que o lucro, quando Q for igual a 45, a quantidade for igual a 45, o lucro será igual a 0. E isso a gente pode verificar no gráfico ao qual nós vamos esboçar aqui. Então, como eu vou ter que marcar um valor, um intercepto de 90 aqui, como eu já havia dito, eu vou fazer o eixo um pouquinho aqui para cima. Tá? Então, aqui é a quantidade e aqui a função lucro. Então, vou fazer o gráfico de outra cor. Vamos pegar aqui um vermelho. Então, vou criar uma tabela com Q e a função lucro, que é L de Q. Então, eu preciso de dois valores, porque eu sei que a função lucro é uma reta. Vou escolher o mínimo deles, que é 0, e o máximo, que é 45. Mas poderiam ser outros valores, tá? Então, quando Q é igual a 0, eu tenho 2 vezes 0 menos 90, que é igual a menos 90. Então, eu vou ter o ponto de coordenadas 0 e menos 90. Quando Q for igual a 45, eu tenho 2 vezes 45 menos 90, que é igual a 0. Ou seja, o ponto de coordenadas 45 e 0. Anoto isso no gráfico. Então, para Q valendo 0, a função L vale menos 90. Então, suponha que menos 90 esteja aqui, tá? Então, eu tenho um dos pontos e o outro para 45, suponha 45 aqui, a função L vale 0. Então, o gráfico passa por esses dois pontos e daí, então, eu tenho uma reta definida mais ou menos assim. Então, observe o que nós encontramos aqui, ó. Então, só vou rachurar em outra cor. Nós encontramos que para valores menores que 45, a função é negativa. Então, observe aqui, né? Ó, a gente consegue visualizar, fazer alguns riscos aqui para a gente perceber que o gráfico está na parte negativa, né? Do eixo L, né? Que define a nossa função. E para Q maior que 45, já o gráfico vai para a parte positiva. Ó. Então, veja que o gráfico está acima, ou seja, o lucro é positivo. Então, em 45, para a quantidade igual a 45, o lucro começa a ser positivo. Lembre-se que o 45 é o nosso ponto de equilíbrio. Um abraço e até o próximo